E agora aquela pergunta que não quer calar. Dinheiro traz ou não traz felicidade? Estudos recentes realizados por uma universidade americana revelam que o nível de felicidade de uma pessoa aumenta conforme a sua riqueza. Mas será que isso é tudo? Acompanhe na reportagem. Isso aqui causa desconforto em muita gente, boletos que vão chegando sem parar. E aí, para tentar resolver esse problema, uma chuva de dinheiro não seria nada mal, né? Mas a gente sabe que isso não é realidade, está longe de ser. Mas desde que ele foi inventado, muita coisa gira em torno dele, do dinheiro, que ao longo dos anos vem mudando. Tem cheque, dinheiro em espécie, tem até dinheiro virtual. Não importa, tudo é bufunfa, money. Mas e quando ele acaba? Ficar no vermelho mexe com o nosso emocional, né? Além da sensação de desespero, de não conseguir lidar com as contas, quitar, ficar tudo em dia, ainda rola aquela ligação chata do pessoal do telemarketing cobrando, né? O dinheiro pode ditar os seus sentimentos se você der esse poder a ele. Nós conhecemos a Gisele, que há alguns anos precisou tomar as rédeas da sua vida financeira. Eu estava acostumada, com meu ex-marido, ele tinha um controle de tudo e depois eu tive que aprender a cuidar de tudo. Anoto todos os meus gastos, o que entra e o que sai, o que dá para depois fazer passeios com o meu filho também. Então, assim, tive que me reestruturar, aprender a cuidar das finanças. Com o dinheiro, você te proporciona mais passeios, né? Então, assim, mas tem que equilibrar, porque não dá nem tudo ao céu, nem à terra, né? Tem que ter um equilíbrio nisso tudo. Mas o que será que a teoria diz sobre isso? Será que existe uma fórmula mágica para que dinheiro e felicidade sejam amigos? Bom, a gente recorreu ao professor de curso de gestão financeira, Paulo Thiago, para tentar responder essa questão. A gente tem um método aqui que a gente coloca de 50, 30, 20, que é onde a gente vai pegar este valor, ou tem bastante parte do Brasil vive com um salário mínimo, parte do Brasil vive com um pouco mais, mas a gente sempre pensa na estrutura da conta de metade deste valor, por exemplo, R$ 1.412, R$ 706, 50%, que corresponde a 50% do salário mínimo, a gente teria gastos essenciais. Muito bem, o que são gastos essenciais? É o gasto mínimo para se viver do modo legal na sociedade, que seriam aluguel, hospital, medicação, essas coisas que a gente tem para convívio essencial da nossa vida. O 30% são esporádicos que a gente pode colocar dentro de uma condição do convívio social. Vamos pensar assim, eu vou pegar parte deste valor, de 30%, especificamente para poder dar certo, e vou para um shopping, passar um fim de semana, eu vou para um parque, fazer um piquenique, eu vou programar uma viagem, então seria um combustível, E depois a gente tem o 20%, que seria ou um investimento futuro para quem não tem dívida, ou um aporte que a gente começa a estudar a quitação dessas dívidas parceladas. Eu até entendo que você aí de casa pode estar cansado de ouvir falar sobre diferentes métodos de como lidar com o seu dinheiro. Existem desde os mais básicos até os mais elaborados. E a eficiência varia de qualquer um ali. Eles vêm se desenvolvendo ao longo dos anos e estudiosos se dedicam para tentar tornar essa sua relação mais saudável. Mas até agora não tem uma fórmula fechada se dinheiro e felicidade vão dar um resultado exato. Isso porque a gente está misturando dois universos, razão e emoção. E é por isso que na hora de tentar resolver essa equação, você precisa considerar algumas variáveis para tentar ter um saldo positivo. Agora, do lado sentimental da nossa conversa, tem até um conhecido matemático que dá os seus pitacos. O nosso amigo Pitágoras, que não era bom só de matemática, do Teorema de Pitágoras, ele também era bom com as frases. E vai falar assim, olha, não é livre o homem que não domina a si mesmo. E muitas vezes o sofrimento relacionado ao dinheiro ou a ausência da felicidade é porque o homem inverteu o processo. Ao invés dele dominar sobre o dinheiro dele e aí fazer uma boa gestão, então, quando o dinheiro começa a dominar a vida dessa pessoa e ela acaba perdendo muitas vezes, já que para ter mais dinheiro eu vou trabalhar demais. Mas aí trabalhando demais eu vou ficar sem ver meus filhos, que traz mais felicidade
do que o próprio dinheiro. O dinheiro e a felicidade, eles com certeza andam juntos, mas não é um casamento no sentido de uma necessidade para a felicidade de fato ter a condição financeira. Agora, ela influencia. O dinheiro faz parte, mas as relações positivas que nós temos têm muito mais ligação com a felicidade do que o próprio dinheiro. Mas vamos ao grande finale da nossa reportagem, a pergunta que há séculos rodeia a espécie humana. Nossa felicidade depende do dinheiro? O equilíbrio é o grande fator. Como essa cadeira que eu estou sentado, ela tem 4 pernas. Se uma dessas pernas não estiver aqui, vai quebrar. A questão da felicidade tem a ver com isso. Não é o dinheiro a raiz da felicidade, de forma alguma. Ele ajuda, mas a raiz da felicidade é boas relações interpessoais, é ter o dinheiro para auxiliar nesse processo, é praticar exercícios físicos, é ter uma relação saudável com quem eu sou. E lembre-se, eu não preciso ter para ser, eu preciso ser. E aí, daqui desse ser, quem eu sou de fato, vou construindo outras coisas, inclusive o ter coisas, né? Ter dinheiro, ter bens, que é legal, né? É legal. Bom, eu sou do time que para ser feliz custa pouco, mas de bolso cheio fica mais fácil, né? E assim a gente vai levando um dia de cada vez. E se não der, só parcelar. Tchau!